Olá pessoal, meu nome é Antônio e eu sou fundador da rede social imacaus.org, né, doravante denominada Forex Imacaus. Tá? A razão da criação desse site foi reunir dentro de um único lugar uma rede social com várias ferramentas que vão possibilitar traders iniciantes encontrar toda uma gama de informações, cursos, apostilas, arquivos que possam estar direcionando os seus estudos para que leve você a se tornar um trader profissional, um trader de sucesso. E também essa ferramenta ela vai possibilitar outros traders já profissionais mais avançados, pessoas que têm interesse em compartilhar os conhecimentos que adquiriu ao longo do tempo que opera, que está dentro do mercado financeiro, em especial na opção do Forex, né? Essas pessoas possibilitarem estudos, videoaulas, né? Pessoas que têm interesse em compartilhar conhecimentos, pessoas que têm interesse em ajudar outras pessoas a progredirem nesse ramo, né? Nessa profissão, né? Que o trader é uma profissão. Então a rede social imacaus.org foi construída, edificada sobre essa base, o compartilhamento de informações, tá certo? Esse site ele proíbe expressamente a venda de qualquer tipo de produto, ou seja, comercialização de Neteller, comercialização de cursos, comercialização de setups, EAs, tudo isso aqui dentro dessa rede social ela é proibida e qualquer pessoa que insistir nessa atividade será banida do site, o seu IP será enviado a um blacklist e essa pessoa não poderá mais acessar a rede social Imacaus. Tá certo? Ela será expulsa. Por quê? Porque o intuito dessa rede social é justamente o compartilhamento, é justamente a maneira que nós vamos edificar, tá? Toda essa estrutura que foi desenvolvida para o progresso e do estudo e da profissionalização de todos vocês. Eu sou analista fundamentalista, né? Eu estou no mercado financeiro há 10 anos, mas operando e estudando ações diretas, fundos de investimentos, mas nunca tive assim, intenção de trabalhar com alavancagem, né? Mas quando eu resolvi, né, diversificar um pouco mais a minha atividade como negociante, eu entrei para o ramo do Forex. Então comecei a me aperfeiçoar dentro da minha experiência como analista fundamental, dentro da economia de países como Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha, né? E acreditei que dentro desse estudo eu poderia ter as informações necessárias para me tornar um trader eficiente. Porém, foi um ledo engano, né? Você operar o Forex baseado em informações que muitas vezes, por mais que você consiga fontes de informações mais certeiras, por mais que você saiba analisar e compreender um determinado dado, uma determinada divulgação de um evento, muitas vezes essa compreensão ela acaba sendo distorcida. Então eu vi que a necessidade de me tornar um analista técnico era primordial para que eu realmente me tornasse um trader. O que faz de um operador de Forex ser um bom profissional, ser um trader eficiente, com ganhos consistentes, é a análise técnica, sem a menor sombra de dúvida. A análise fundamental, ela ajuda sim, ela ajuda quando você opera ativos diretos, ela ajuda quando você alavanca com ações, tá, de empresas, mas não relacionando isso a índices e currencies, né, que são moedas, commodities como ouro, prata, tudo isso precisa ser analisado graficamente, né, dentro do gráfico, no movimento do preço de cada uma dessas opções, que é o price action, né? E todos esses estudos eles estão baseados relacionados à análise técnica. Então, de um ano para cá foi que eu comecei a estudar a análise técnica, fundindo a análise técnica com as informações que eu
tenho sobre a análise fundamental. A análise técnica também permitiu que eu filtrasse melhor essas informações, que eu buscasse realmente palavras-chave em muitas divulgações que as pessoas fazem por redes, por todas as mídias, televisão, jornal, internet. Às vezes você está lendo uma coisa, mas o objetivo daquela informação é apresentar uma coisa diferente que você não está sabendo enxergar dentro do contexto, e você acaba aprendendo dentro do foco, né, da análise técnica, fundida com a análise fundamental, você consegue absorver melhor essas informações. Então a minha função dentro do imacaus.org, além de ser o único mantenedor do site, e assim será permanecido, é passar para vocês essa experiência, aprender com vocês mais sobre análise técnica, ajudar vocês a entender um pouco sobre análise fundamental, sobre a economia de países que vocês não têm acesso, como Estados Unidos, Japão, a Europa. Então, o imacaus.org é um diferencial em relação a outros sites. Normalmente, quando você entra num site relacionado a Forex, e você pergunta ali para os membros num chat: e aí, pessoal, qual é a boa de hoje? Como é que está o negócio? E aí o cara vira para você: então, vai estudar, né? Realmente, você precisa estudar. Mas quando você não sabe como começar, você não sabe como se dirigir ao Forex, você não sabe por onde começar, né? Tem muito vídeo gratuito por aí, no YouTube, em várias fontes da internet, ensinando análise técnica, ensinando como operar. Mas vem cá, o que é Forex? Como esse mercado foi constituído? Como todo mercado financeiro foi constituído? O que é mercado financeiro? Ações, derivativos, commodities? O que são isso? Você não sabe. Você vai direto para o gráfico, vai direto para a análise técnica, né? E existe toda uma gama de informações que você precisa ter no início para que você possa ter continuidade nos seus estudos, para que você possa ter aquela ligação, tá? Eu sou programador e a gente usa algumas frases, palavras, né, que fica meio complicado para as pessoas entenderem. Mas existe dentro de um sistema uma coisa chamada kernel, né? Vamos falar em português assim, sem a frescura de querer imitar em americano falando. É kernel. K-E-R-N-E-L-L. Kernel, né? A pronúncia certa é kernel. Esse kernel, o que ele é? Ele é o núcleo de um sistema. É como o nosso planeta, né? O planeta Terra. O núcleo dele é uma fonte de lava, é um fogo imenso, né? A fonte da vida da Terra está toda nesse núcleo, né? Então, para você construir uma coisa por fora, para fazer a coisa do lado de fora, você precisa entender a procedência desse núcleo. Quais são os minerais, qual é a matéria do núcleo da Terra para que existisse vida dentro dela, acima do núcleo, na superfície. Não é? Então, da mesma maneira, funciona o Forex, tá certo? O Forex tem um núcleo de informações que você precisa absorver, entender, compreender e dominar para que você entenda como você vai interagir do lado de fora, com outras informações, como análise técnica. A análise técnica tem várias diretrizes, tá certo? A análise fundamental tem outras diretrizes. O que são diretrizes? Você vê um galho de uma árvore e esse galho ele não é único, né? Tem o tronco, e um tronco tem vários galhos, tá certo? Então vamos entender que existe a raiz, que é o núcleo, tá certo? Ela criou um tronco, que é a base, e dessa base saem vários outros galhos, né? Então esses galhos são as diretrizes. A análise técnica tem o price action, abertura de mercado, tem uma gama de informações que você precisa acompanhar, mas você precisa ter esse segmento correto. O imacaus.org, né, o Forex Imacaus, ele está aqui justamente para ajudar você nesse ponto, tá certo? Temos aqui vários cursos coisas que na verdade não são nossas, não fomos nós que criamos, mas está disponível no YouTube de forma gratuita e pode ser compartilhada, tá lá o link para ser compartilhado. Então a minha tarefa foi coletar essas informações e juntar ela no Imacaus para que você não precise ficar procurando. Você vem no Imacaus, está ali os vídeos, você só tem que assistir.
Você precisa de cursos, você vai vir aqui no Imacas, está ali para você poder fazer o curso. Você precisa de apostilas sobre básico de um trader, o básico do Forex, o básico do básico do básico, tudo está aqui nos arquivos disponíveis para vocês. Eu preciso de um indicador, está tudo aqui nos arquivos do Imacas para vocês. Qual é a boa de hoje? Bom, a boa de hoje no Day Trade, aqui estão as informações dos Major Pairs, ou seja, dos pares principais. Tá certo? Você precisa de qualquer tipo de informação ligada ao Forex, DAX, mini índices, mini contratos, tudo você vai encontrar diariamente, todos os dias, atualizado dentro do Imacas. Tá certo? A sua única função, o teu objetivo dentro do Imacas é você estar assiduamente dentro dele, participando, né? Você tem uma dúvida? Você lança a tua dúvida. Você acha que sabe alguma coisa? Então manda isso pra gente. Como professor, eu posso dizer para você que a única maneira de você poder corrigir os seus erros é errando. Não tem como você fazer uma coisa certa sem saber se está certo. Não tem como você seguir adiante para uma próxima caminhada se você não sabe se o primeiro passo que você deu está correto. Entende? E as pessoas que estão aqui para poder acompanhar você, tá? Se uma pessoa fala assim, porra, meu, como é que você fala uma cagada dessa, cara? Como é que você fala? Desculpa a expressão, eu sei que eu estou hoje entrando na casa de vocês, né? E no meio da sua família, às vezes eu posso usar alguma expressão que você não aprove, eu peço desculpas, né? Mas vamos dizer, se a pessoa te chama de burro, cara, isso que você está falando é idiotice e não tem nada a ver. Então, me dá o nome dessa pessoa, que eu vou excluir ela do Imacas, ela não faz parte do Imacas, ela não tem a disciplina, ela não tem o respeito, ela não tem, não importa quanto você sabe, você precisa primeiro ser humano, acima de qualquer coisa. Então não existe o mau aluno, o que existe é o mau professor. Não existe pessoa burra, existe pessoas que não sabem, não têm conhecimento e que têm fome e sede de aprender. E é essas pessoas que vão entrar no Imacas. E somos nós que vamos estar acompanhando você. Por mais como é que se diz? Por mais errôneo que você possa imaginar que você vai dizer, diga. Por favor, diga. Para que o Imacas se você não for abrir a sua boca para você falar? Para que querer ensinar se as pessoas se todas as pessoas já sabem? Se você já nasceu com o dom do conhecimento, para que nós vamos ensinar você? Então o Imacas é isso. É uma escola de preparação. Aqui dentro não tem nenhum burro. Aqui dentro não tem nenhum ignorante. Pode ser que tenha algum profissional burro e ignorante que não tenha capacidade ou falta a vontade de ensinar. Mas o aluno, a pessoa que está começando, aquela pessoa que já tem um certo tempo, mas ainda está errando, nesse núcleo aí, para mim, só tem pessoas que precisam de aprender. Só tem pessoas que precisam de informações para poder seguir essa carreira de uma forma saudável, digna, honesta e com ganhos consistentes, fazendo com que toda essa fortuna que foi criada no mercado financeiro, utilizando da sua conta bancária, mesmo você pagando taxas de manutenção, talão de cheque, cartão de crédito, você pagando para o banco como se o banco estivesse fazendo um favor para você, guardando o teu dinheiro, mas na verdade toda essa fortuna foi feita com o seu dinheiro, não com o deles, com o seu dinheiro. Toda essa fortuna, todo o lucro dessa fortuna, você tem direito a ela. E agora nós estamos nos preparando vocês para nós ir buscar a nossa fatia desse mercado. Tá certo? Não vou entrar em muitos detalhes.